Apresento o nosso próximo convidado, o Dr. Álvaro Sesquim. Dr. Álvaro, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, Maria Rafa, bom dia ao público, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Medicina reprodutiva é o nosso tema de hoje. Ele é médico, pós-graduado em medicina reprodutiva, mestre e doutor em princípios da cirurgia, presidente do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida 2019. A infertilidade e tantas outras questões com relação à reprodução assistida são o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. E você pode participar pelo 999777744. Como sempre, Dr. Álvaro Sesquim é o nosso convidado de hoje. Bom, o que a gente pode entender como medicina reprodutiva? O leigo, como eu, já imagina assim, na hora, né? Já imagina na hora a questão de uma pessoa ser infértil e aí ter né, seu óvulo retirado, daí ele é colocado e fertilizado, e você in vitro, e aí você coloca ele na pessoa novamente. Essa é a visão do leigo. Mas penso eu que seja uma especialidade hoje muito mais ampla do que isso, né, doutor? Exatamente. Então, o que você falou é a fertilização in vitro, o bebê de proveta, o mais famoso. O Chris Brown, né? Isso, meus 40 anos aí. Isso, né? Chris Brown. Em que você coleta o óvulo junto com o espermatozoide, forma o embrião e depois coloca o embrião dentro da cavidade uterina. Então, essa técnica mais famosa é a reprodução assistida. Mas quando se lida com medicina reprodutiva, a gente trabalha com várias técnicas. A fertilização in vitro, a ICSI, que quando se injeta o espermatozoide dentro do óvulo, é uma outra técnica para formar embrião. Quer dizer, tem inseminação, tem coito programado, tem outras alternativas que você pode fazer para que o casal engravide. Muitas vezes o casal com dificuldade de engravidar, a primeira coisa é reconhecer essa dificuldade. Muitas vezes existe um time, né, um tempo entre a aceitação que realmente estou tendo dificuldade. Então, estima-se que o casal tem em torno de 20% por ciclo de engravidar naturalmente. Em um ano, 85% dos casais já engravidam. Então, esse ano, às vezes, de espera, muitas vezes, se a paciente tem 35 anos ou mais, não deve esperar tanto. Ou se a paciente tem ovário policístico, também não deve esperar tanto. Então, esse timing de quando procurar um auxílio reprodutivo, que também é importante ser destacado. Bom, e esse timing é o que eu queria saber. Por quê? Ele acaba de falar, o doutor Álvaro acaba de falar uma coisa que eu sempre vejo nas revistas femininas, né? Cláudia, Marie Claire, aquela coisa. E tudo isso vai abalar muito algumas mulheres que estão solteiras aos 35 anos. Você falou, né? Essa idade, esse número mágico, 35. Tá. O que você ouve? Fala. Vamos lá. Né? Ouve muitas mulheres se queixando que não tem namorado e que daí, quando eu namorar alguém, já não vou poder ter filho e fica aquele desespero, né, doutor? Então me fala, que demônio de número é esse 35? Bom, primeiro que esse vai ser um dos temas do congresso bem importante que você está mencionando. Então a mulher nasce com uma reserva reprodutiva. Então, uma determinada quantidade de óvulos. Estima-se que 1 milhão de óvulos por ovário, quando chega no adolescente, 300 mil, e desses 300 já vai usar 300. Então, nasce com 1 milhão. 1 milhão. Depois, 300 mil. Na adolescência. E desses 300 mil, ela vai usar 300. Ou seja, vai ter 300 menstruações, é isso, mais ou menos? Mais ou menos durante a vida reprodutiva. É isso, mais ou menos? É isso. Então, a gente pode imaginar que a mulher tenha 300 menstruações. Peraí, onde foram parar os outros? Desapareceram. Evoluíram. Sofreram o processo de atresia. Certo. Essa é a grande realidade da mulher. Qual a diferença, Maria? O homem produz espermatozoide novo a cada 60, 70, 80 dias. Então, o homem tem uma contínua produção de espermatozoide. A mulher nasce com uma reserva de óvulo e essa reserva de óvulo vai diminuindo com a idade. O óvulo da mulher envelhece, portanto. Exato. O espermatozoide do homem, mesmo não envelhecendo, porque como você disse, ele é reproduzido outras vezes, eu queria saber o seguinte, quando o homem é idoso, o espermatozoide dele é de menor qualidade? Sim, também acontece. Graças a Deus. Puxa, até que enfim, agora tu começa a falar minha língua, porque vocês estão assim com muita vantagem em cima da gente, né? É verdade. Tá. Do ponto de vista reprodutivo, você consegue, um homem de 70 anos consegue engravidar. Esse é um fato reprodutivo. Certo. Mas há uma diminuição da qualidade também do sêmen a partir dos 50, 55 anos, e esse é um fato também que acontece. O homem também tem sofrido com o avanço da idade, porque também quando o homem envelhece mais tarde, acaba tendo mais dificuldades. Essa questão de dificuldade não é só com a mulher, com o homem também está acontecendo, só que ele continua tendo a capacidade porque ele continua produzindo espermatozoides. E a mulher não. Então vamos voltar para o número mágico, os 35 anos.
Então, a partir do... começa a haver um declínio reprodutivo a partir dos 20, 25, 30 anos, e esse declínio depois dos 30 é mais significativo, e depois dos 40 é absoluto. Doutor, peraí, deixa eu voltar para o número antes dos 35. Você falou 300 óvulos. Isso. Peraí, mas daí não dá, porque veja, quantas... 10 ovos por ano. 10 ovos por... É isso? É. É isso, mais ou menos? Fechou o número. Peraí, daí acabou nos 35, então. 35, 40, 45 até o máximo. É isso. Acabou. Exato. Tá, volta. Então, vamos lá. Então volta aos 35. Desculpa, eu estava fazendo uma conta na minha cabeça. Quantos ovos eu consigo usar no... É que você... Bom, os meus já acabaram faz muito tempo. Estou com 55, doutor. Então já faz tempo que eu não tenho óvulo, né? Mas enfim. Mas isso que você está colocando é muito, muito importante. Por que a medicina reprodutiva tem se destacado tanto? Porque houve uma mudança da mulher. A mulher não engravida mais aos 20. Antigamente engravida 15, 20, 25 anos. Hoje você vai estudar, vai fazer medicina, ou vai fazer direito, vai ser juíza, vai ser promotora, vai engravidar depois dos 30, 35. E quantos casais estão nos procurando hoje, mesmo aos 35 anos, que não querem ainda engravidar, em função de questão, geralmente, de carreira ou profissional, ou que querem engravidar para frente? Então, esse é um fato. Só que quando a mulher posterga a gravidez, ela diminui essa chance reprodutiva. Então, a mulher paga, eu sempre falo, um preço pela liberdade. Não? A mulher consegue engravidar mais tarde, numa outra fase da vida, mas, infelizmente, os ovos dela, a natureza esqueceu de avisar, provar que ela ia estudar, que ela ia fazer pós-graduação ou que ela ia se separar. Né? Isso que você falou, certo. Muitas vezes você tem um relacionamento, mosaico, né? Tem um relacionamento, sei lá, começou lá aos 25, aos 35, se separou e acabou não tendo filho e ainda não está pronto, porque ela poderia fazer uma produção independente. Mas a produção independente, a mulher tem que estar muito preparada psicologicamente para enfrentar o fato de engravidar sozinha. Muitas engravidam facilmente, mas a maioria tem bastante dificuldade de assumir essa responsabilidade sozinha. E daí vem uma coisa, claro, que eu ia perguntar, sobre o tal do congelamento dos ovos. Porque, veja bem, se eu sou solteira, tenho hoje 34 anos, não estou num relacionamento afetivo firme e também não sei se quero ter um filho, eu posso retirar um óvulo meu que tem 34 anos de idade, meu óvulo, né? Minha idade, certo? Perfeito. E deixo ele esperando por mim, é isso? Exatamente. Posso? Pode. Tá, e aí? E esse óvulo é de quem, doutor? É meu? É teu. Que me pertence? Exatamente. E fica guardado onde? Num container de nitrogênio líquido. E é doloroso retirar esse óvulo? Vamos falar sobre isso. Obrigado. Vamos lá. Então, para você fazer o processo de congelamento de óvulo, você vai submeter essa paciente a um hiperestímulo, você vai produzir vários óvulos. Quantos? Entre 10 e 15. A gente gosta. Não, produzir não. Ele já tem, mas ele vai sair. Vai estimular. A mulher produz um óvulo por mês. Peraí, ela não nasce com isso? Não, vamos voltar. Então volta, doutor. Você falou que nascer com 300 mil, mas você me fala em produzir, já não entendi mais nada. Vamos voltar. Então, naturalmente, a mulher produz um óvulo por mês, certo? Quando você faz a estimulação da ovulação, que seria uma série de drogas, você vai estimular a mulher a produzir 5, 10, 15, 20 óvulos num ciclo. Mas uma vez. Já existia, digamos, a semente desse óvulo antes, isso. Tá? Ele só se desenvolve mais. Não, você estimula a produzir mais no mesmo tempo. Tá. Tá certo? Eu acho que é esse que é o ponto. Entendi. Então, você estimula essa mulher a produzir 15. Tá? Então, usa essa medicação durante um período de 10 a 15 dias. Ela deve ficar super calma, bacana, porque quando ela produz um só, ela já fica doida na TPM. Eu imagino com 15. Existe realmente um tsunami hormonal. Tudo bem, entendi. Então, super fácil, né, ser mulher. E daí? Daí leva em torno de 10 a 15 dias. Aí, quando o folículo chega no tamanho adequado, que é entre 18 e 20 milímetros, vai por ultrassom. A paciente é feita uma sedação com propofol, como se fosse fazer uma endoscopia. E aí, por ultrassom, a gente acopla uma agulha, vai dentro do ovário e aspira esses folículos que contêm os óvulos. É um procedimento que dura em torno de 15 a 20 minutos. Ela faz de manhã, depois do almoço já está indo para casa. E não tem dor pós-procedimento? Tá. O ovário vai ficar inchado, sim, porque ele vai estar produzindo vários ovos. Então, ele fica inchado, sim, durante um período de
uma semana, 10 dias. Quando ela menstrua de novo, esse ovário geralmente diminui em torno de 90% de volume. Então, existe esse inchaço. Bom, aí o senhor, nesse procedimento, aspirou esses Os ovos. ovos, aí esses ovos no laboratório vão fazer um processo de vitrificação, é a técnica que se utiliza para congelar. Você congela e daí você mantém ele estocado a menos 196 graus Celsius dentro de contêineres de nitrogênio líquido. Todos os 15 ou às vezes há um descarte, doutor? Todos os que estiverem maduros e adequados para ser congelados. Porque às vezes você aspira os 15, mas tem 10 que estão bons, vamos dizer assim. Nem todos os ovos que você aspira estão adequados para serem congelados ou fertilizados. Você só congela o que é viável, que a gente chama. Bom, e já se impõem, então, as questões éticas, nas quais vou tocar depois do intervalo, por exemplo, de falar sobre propriedade. Caso esta mulher faleça, Perfeito. O que são feitos com esses óvulos, essa mulher, ela pode doar esses óvulos a alguém, eles podem ser implantados nela, somente aqui no Brasil, podem ser implantados em outra pessoa, enfim, uma série de temas, a gente conversa Perfeito. Daqui a pouco, e continua com a questão de medicina reprodutiva. Dr. Álvaro Siskin, além de médico pós-graduado em medicina reprodutiva, nosso convidado de hoje é presidente do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida 2019. Até para falar do Congresso, vai acontecer quando, doutor? Dia 31 de julho, 1, 2 e 3 de agosto, aqui na Expo Unimed, lá no Positivo. 8h21. Além de vender sua participação nas empresas de transporte e distribuição de gás, a Petrobras terá de se desfazer do controle do gasoduto Brasil-Bolívia. É o que determina o acordo da companhia com o CAD, que será avaliado pelo colegiado nesta segunda-feira. Este acerto deve levar a uma redução das importações brasileiras de gás em pelo menos 10 milhões de metros cúbicos por dia. Trata-se de um reflexo da abertura do mercado. Depois de sua saída do controle do gasoduto, caso tenha interesse em fazer a compra como consumidora, a Petrobras poderá ficar com até 50% do gás disponível. Presidente Bolsonaro foi ao gramado do Maracanã na cerimônia de premiação da Copa América. Explosão em 4 barras. Bandidos fazem ataque a cofre de agência bancária nesta madrugada. Conservador vence eleições na Grécia e tira a esquerda do poder. Receita abre nesta segunda consultas ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2019. Brasileira é encontrada morta em quarto de hotel no Chile. Piloto morre durante voo e copiloto faz pouso de emergência em Campo Grande. Delação da Odebrecht não cita entregas de 14 milhões de reais em dinheiro vivo. Acordo com o CAD obriga a Petrobras a sair do gasoduto Brasil-Bolívia. A ANEEL lança atendimento por videoconferência à revelia do Conselho Federal de Medicina. Estamos apresentando... Pode tirar, doutor, se quiser no intervalo. Tá ótimo. Viu como fica orgânico o negócio? Que o assunto leva a outro, né? E é muito interessante. Você deixa a gente muito confortável. Não, o que é isso? Imagina. Eu a ouço todo dia. Ah, que bacana, doutor. Obrigada. Que legal. Eu de 7h, é o horário que eu vou... Que legal. Que bom. Então já conhece o esquema aqui, né? Mostra pra Dani qual é o esquema nosso. Você tem tirado naquele nosso esquema também, Ana? Eu tiro. Olha, faça cara inteligente, doutor. Não, Dani, vai lá que você tira pra Transamérica no fundo, vai lá. A gente tem aqui todo o esquema aqui que a gente já conhece. Bom, eu sei que não dá para falar de preço, que tem que falar em conselho, eles não deixam falar de preço, né? Mas quanto se gasta mais ou menos para congelamento, necessário pagar a manutenção anual, não dá para falar isso um pouquinho? É um ouvinte que está perguntando, só para ter uma ideia, né? O custo de um
procedimento de torno de 10 mil reais. É. Tá? E tem que pagar manutenção? R$1.000 Ano, tá? Com um condomínio na geladeira lá do laboratório. Você mantém o... Certo. É fogo, né? Essa coisa do conselho restringe muito, né? Muitas coisas, e às vezes, né, é uma questão, né? A gente sabe disso, né? Minha filha é médica também, e dermato. Então, já sabe, não precisa nem falar mais não. Agora, dentista pode por antes e depois, médico não pode, né? Então, acho que a tendência acho que é liberar bastante coisa, né? Será que não? Porque, veja, nos Estados Unidos, né, a medicina já é também liberada em termos de antes e depois e de vários procedimentos. Será que nem por isso É uma briga. Ah. Acho que não vai ser liberado. Ah. Talvez mais esse. Uma secção de músicas do passado que volta no seu rádio para relembrar bons momentos. Tem uma parceira minha de idade aí, tem 54 anos, quer saber se ela pode ser mãe? Pode. Gente, a pessoa não sabe, né? O que é pegar no jardim de infância, né? Doutor, quantos anos você tem? Eu 56. Eu vou fazer 50. Nasceu em 63? 61. Eu nasci em 60. Eu vou fazer agora, no final do ano. Então, vou fazer 56 anos. Cara. Agora tá isso. 57. Oi? 58. Uau. Não, você é mais velho que eu, claro. Nem sabe. Quando a pessoa se perde na idade. Mas vamos combinar, doutor. Buscar a criança do jardim de infância para a cidade. Se for neto, tudo bem. Paciente, eu ajudei a cuidar, mas é 53. 53. Pesado, né? Oferecimento Powercom Brasil. Reduza a sua conta de energia e evite o apagão. Geradores Powercom Brasil. A energia do seu negócio. 8h26. O nosso convidado agora na virada de página do programa Light News é o Dr. Álvaro Sesquim. E nós falamos sobre a medicina de fertilidade, a medicina reprodutiva, a medicina de assistências gerais à fertilização dos casais. E o Dr. Álvaro falava sobre a questão de óvulos, retirada de óvulos para uma posterior implantação. Eu deixei para depois do intervalo algumas perguntas referentes às questões éticas, né, doutor? Que eu creio com as quais vocês se deparam no cotidiano. Tudo bem, retiro os meus óvulos e morro 2 anos depois. A quem pertencem estes óvulos? Quando você vai fazer um procedimento de estimulação ou de reprodução assistida, você tem um chamado consentimento informado. Então, a gente vai conversar com a paciente e vai ver o que ela vai fazer com esses óvulos no futuro. Ela declara a sua vontade. Exatamente. Certo. Escrita. Certo. Certo? Não só conversado, mas ela escreve isso num consentimento informado. O que vai acontecer com esse óvulo? Se ela vai doar para um banco de óvulo, se ela pode usar, pode ser descartado, o óvulo não tem dificuldade sobre descarte, ou pode eventualmente ser utilizado para experimentações científicas, tecnicamente falando. Então, tem 3 destinos, basicamente, o óvulo. Certo. Então, vamos entender uma coisa. No momento em que esta mulher, que tinha 34 anos, teve seus óvulos retirados, ela deseje engravidar e tenha problemas diversos que não permitam a implantação nela mesma. Aqui no Brasil, ela pode implantar o seu óvulo fertilizado em outra mulher, para a barriga de aluguel, é isso? Sim, sim. É totalmente legal. Então, o útero de substituição, útero celular, que a gente chama, é totalmente legal. Então, esse óvulo pode ser utilizado, fertilizado com sêmen e colocado o embrião daí, né, no útero de uma outra pessoa. Isso é legal. A única coisa é que a pessoa tem que ter parentesco até 2º grau, tá? Prima, irmã, tem que ser da família. De preferência, sim. Se não tiver, se for uma amiga, a melhor amiga, né? A gente tem que fazer uma solicitação para o CRM, justificando, para dar nuance para que essa outra pessoa ceda seu útero. Ou seja, com essa anuência somente é que fica essa implantação. Exato. E aí, para entender mais uma coisa a esse respeito, digamos, esta mãe, supondo, eu não sei se vocês já encontraram um caso assim, mas supondo que depois, durante a gravidez, ela se envolve afetivamente com esta criança, ela
pode requerer algum direito? Por isso, novamente, tem um consentimento informado. Da outra, Da onde outra, foi implantado. e de quem vai receber. Então, essa mulher que vai receber, ela vai assinar um consentimento junto com ela, dizendo que ela está recebendo um embrião, que esse embrião pertence a uma outra pessoa, tá certo? Que ela vai gestar por um período e depois essa criança vai ser cedida para a mãe genética. E na vida prática, essas duas mulheres entram em contato, uma acompanha a gravidez da outra. O que você tem visto, doutor, na Sim, vida prática? na prática é exatamente por isso que se sugere que tenha um parentesco até 2º grau, que haja um relacionamento, porque essas pessoas vão conviver durante 9 meses. Esse relacionamento, ele existe, ele é importante. Essa mulher vai parir, e daí, quando na saída da maternidade, essa criança vai para o colo da outra. A gente estimula, inclusive, a paciente a produzir leite, em que essa doadora, mesmo não tendo vivenciado a gestação, ela vai conseguir amamentar essa criança que foi gerada no ventre da outra. Pera aí, a doadora de óvulo, ela não engravidou, mas ela amamenta. Isso. Tá? É uma gravidez histérica? Não é que você... Não. E gravidez histérica, o pessoal também. Você usa medicações para estimular o leite a ser produzido, então ela ainda vai ter o prazer de conseguir amamentar o seu filho. Olha que interessante. E aí, doutor, continuando, vamos entender uma coisa. Você falou que entre os destinos deste óvulo poderia estar aquele de estar num banco de óvulos. Perfeito. Então, eu queria que você falasse sobre banco de óvulos e banco de esperma. Como é que funciona isso? Então, vou falar primeiro com o banco de esperma, que esse tem há muitos anos. Por quê? Porque se domina o congelamento de espermatozoide há praticamente 40 anos já se domina o congelamento de espermatozoide. E o espermatozoide é muito fácil de ser coletado. Ele é coletado por masturbação, e um homem pode coletar muitas vezes, se ele quiser. Então, é muito fácil de ser coletado e ele é muito fácil de ser criopreservado. Então por isso que o banco de espermatozoide tem há muito tempo. O de óvulo, ele só se descobriu a técnica de vitrificação em 2011, que ela foi aprovada. Então, nós temos aí 8 anos de aprovação da técnica. Certo. Né? Nós congelávamos embrião, que é uma outra coisa que nós vamos conversar daqui a pouquinho, há muitos mais anos, 35 anos. Se congelava mas óvulo embrião. Não. A óvulo não. Então, essa que foi a revolução nesses últimos anos. E para a mulher coletar e congelar o óvulo, ela tem que passar por todo o processo que nós conversamos antes. Estimular o ovário, com medicação, fazer um procedimento por ultrassom, coleta o óvulo. Então, não é um procedimento simples para a mulher. Ele é invasivo. Então, ele é mais difícil. Então, existem os bancos de óvulos, sim. Então, esses bancos de óvulos nas clínicas, a gente estimula, coleta os óvulos e essa mulher vai utilizar para uso próprio. Mas ela pode também ceder esse óvulo para doação, que é aquela outra questão. Certo. Em que ela, por exemplo, uma mulher de 40 anos, 42 anos, 43 anos que não engravida, não produz mais os seus óvulos ou tem óvulos de má qualidade, você vai usar o banco de quem? De uma mulher abaixo de 35 anos, cujos óvulos estão criopreservados, vai juntar com o espermatozoide do seu marido e ela vai gestar essa criança. Então, ela vai gestar uma criança que, geneticamente falando, não é dela. Certo, e aí começam as complicações diversas. Eu sempre tenho pensado nisso. Tá, e como é que alguém sabe, ou seja, vamos voltar, uma criança, é obrigatória a revelação a essa criança que ela foi concebida dessa maneira? Eu pergunto pela questão de, por exemplo, eventualmente um dia se enamorar pelo próprio irmão, por exemplo, coisas parecidas? Existe essa preocupação de todas que fazem o procedimento, sim. Primeiro que esse encontro é muito raro e muito, tecnicamente falando, muito difícil de acontecer, por causa de quantos óvulos ou espermatozoides se cede por 1 milhão de pessoas, tá? Mas quando essa pessoa cede esse óvulo e vai gestar, né, em outro ser, ela tem que estar muito bem em relação. Nem toda paciente, nem toda mulher aceita isso, hein? Nós estamos conversando um assunto bem importante. Todo mundo, às vezes, tem dificuldade de ceder esse óvulo para uma outra pessoa, né? Mas o fato é que essa criança vai ser, geneticamente falando, 50% daquela doadora, 50% dela e 50% do seu marido. Então, essa paciente e esse casal também tem que estar ciente sobre essa criança, que geneticamente falando, ela é 50% de uma outra pessoa. Certo, e aí vamos entender uma coisa.
quem doa o óvulo ou doa o esperma conhece para quem Não. doou? Não. Aí, Então, aí é eles... diferente da barriga de aluguel. Isso, Nesse agora- caso tem um corte. Exatamente. Então, Tá. essa é a grande diferença. Para a barriga de aluguel, parentesco até segundo grau de preferência. Para doação de óvulo, doação de sêmen, doação de embrião, totalmente anônimo. Nem a doadora sabe para quem doou, nem a receptora sabe de quem recebeu. E há, por exemplo, uma ficha, e eu não sei como é que funciona isso, porque, claro, essa conversa é um pouco eugênica, né, digamos, né? Fala um pouco de eugenia, né, certo? A gente tenta escolher os aspas melhores, mas há uma espécie de uma ficha e que mostra algumas características de fenótipo e tudo mais? Fenótipo, então, exatamente. Quais são a cor dos olhos, cabelo, raça, é bem importante, né? Quais são as habilidades dessa pessoa, quais são os seus... que nível de escolaridade, religiosidade, quer dizer, você tem uma característica geral dessa pessoa, tipagem sanguínea, né? Mas o que a religiosidade tem a ver com o óvulo? Tudo. A pessoa vai ter uma noção de quem doou. Os hábitos que ela tinha, Os por exemplo, hábitos que ela também, tinha. hábitos de vida. Exatamente, provavelmente, exato. tá? Desportista ou não. Então, Certo. tem algumas coisas, características que essa pessoa vai saber. Mas não necessariamente teu filho vai herdar isso? Não necessariamente. Você Exato. vai ter uma noção. Então, você busca algo semelhante. Isso é importante que você está falando. Não é igual. Não existe essa igualdade. Então, você vai buscar algo semelhante que se aproxime. Sem igualdade. Sem Aham. igualdade. Esse que é a intenção. Então, a receptora, quando vai receber, ela tem acesso a esses dados e ela pode concordar ou não em receber aquele determinado óvulo daquela doadora, que tem aquelas características. Então, olha, essas características não me caem Altura, bem. talvez, também conte, né? Altura, porte. Então, tem todas essas questões que às vezes são colocadas. Vale o mesmo para o banco de esperma, E a mesma doutor? coisa para o banco de esperma. Com características diversas. Diversas. E, por curiosidade, há homens que são doadores de esperma e o senhor tem pesquisado o motivo que leva esses homens a doar seus espermas? Existe, às vezes, muitos homens vão fazer vasectomia, já tem sua prole definida, e vão fazer uma vasectomia. Às vezes, se oferta em que se dá o sêmen em troca da vasectomia, por exemplo. Existe uma fonte aí de óvulo, de espermatozoide, a partir dessa questão que um homem já fértil vai fazer a sua vasectomia. Aliás, outro capítulo, né? Muitos homens, antes da vasectomia, o que estão fazendo? Coletando o sêmen, congelando o sêmen para se usar no futuro. Isso está acontecendo bastante. É uma outra alternativa, porque quando você congela o sêmen, ele é facilmente utilizável para fazer uma fertilização no futuro. Bom, e aí eu sei que você não pode falar, doutor, mas eu queria pelo menos uma ideia, se há uma manutenção, já que perguntaram a Ana Carolina Moraes, há uma manutenção, um preço a pagar por essa criogenia, ou seja, para manter isso ao longo dos anos, Sim. né? Existe o custo de coleta, do processo, e depois tem um custo de manutenção. Mas o custo de manutenção, vou dizer para você que é bastante razoável, né? Então, é insignificante se você considerar o custo do procedimento. Então, existe uma manutenção mais ou menos anual para ele ser mantido em nitrogênio líquido. Certo. E aí, doutor, voltando a uma questão bastante importante de descarte. Eu penso que o descarte de um óvulo ou de um espermatozoide seja mais tranquilo do ponto de vista ético. Contudo, quando falamos de embriões, falamos de um outro processo. Exatamente. Como você falou em congelamento de embriões. Então, vamos lá para trás. Quando é que se congela um embrião, vírgula, e o que se faz com ele? Tá. Então, quando uma paciente vai fazer o processo de reprodução assistida, nós estimulamos ela a produzir vários óvulos novamente. 5, 10 óvulos. Esses óvulos, existe uma taxa de formação de embrião em torno de 80%, 90%. Então, vai ter 10 óvulos, vai ter em torno de 7, 8 embriões formados. Desses embriões, quando se vai colocar na cavidade uterina, o prognóstico de implantação gira em torno de 40, 45, 50, se ela tiver menos de 35. Peraí, deixa eu entender. Vamos Então, lá. vamos lá. Ó, Então, de 15... De 10, vamos De ficar com 10 para 8. 8. Tá, de 10 a 8. 8. De 8, 4. 4. 4, 5. Tá, e aí são implantados. 1 ou 2. Tá? E os outros 2 são congelados para usar no futuro. Aí que vem a fonte do embrião congelado, exatamente. Aí. Entendi. Aí esse embrião está congelado. Esse embrião é considerado uma pessoa, um devir, juridicamente falando, certo? É um nascituro? Não. O que ele é? É outro conceito aí. Sim. Existe um conceito
genético, vamos dizer, do ponto de vista filosófico, né? Quando começa a vida, então, as religiões, a princípio, consideram que seja no ato da fecundação. Então, quando se lida com o embrião, se lida com um novo, um princípio de nova vida, vou colocar nesse contexto. Certo. Então, muitos casais têm bastante resistência em relação a essa questão, a gente respeita muito o que cada um considera por verdade na sua vida, a gente entende que é o princípio da nova vida. Então, esse embrião, ele, diferentemente do óvulo, não pode simplesmente ser descartado, aquilo que a gente estava comentando antes. Então, você congela esse embrião, essa paciente engravidou, por exemplo, né? Tem menos de 35 anos, esse embrião, novamente, ele pode ser doado para outro casal. Existem, então, muitos casais que estão na fila de espera de adoção e que estão esperando uma criança para adotar. E nós doamos esse embrião para esses casais. Ah, compreendo. Certo? Ou seja, um embrião já formado, digamos, que foi fecundado com o espermatozoide de um outro homem, o óvulo de outra mulher, e que possa ser implantado na cavidade uterina da pessoa estéril. Exatamente. Então, aquele casal que fez o procedimento já tem seu 1 ou 2 ou 3 filhos, ele não quer mais engravidar, ele cede esse embrião para doação. E esse embrião, então, a gente acaba selecionando um casal. Também as características dos pais aí são fornecidos, novamente, as características fenotípicas, e esse embrião é implantado na cavidade uterina. Então, essa mulher que não conseguiu engravidar por seus próprios óvulos, vai engravidar de um embrião e vai vivenciar toda a maternidade novamente. Então, é uma... E aí vem a parte esquisita. Você tá com um filho teu implantado numa outra pessoa. É isso, basicamente. Geneticamente falando, mas o Certo. filho não é só questão genética. Claro, eu entendi. Mas você está entendendo onde eu quero chegar, Eu doutor. sei, nós estamos conversando aqui. São muitas questões, ou seja, você fica pensando, né, puxa vida, agora eu vou ter um filho meu andando por aí, mas ele não foi criado por mim. Exatamente. Então, e essa criança que vai ser gerada num outro ventre, existe um negócio chamado epigenético, fenômenos epigenéticos que acabam influenciando essa A criança. influência do ambiente, né? Do ambiente, da mãe. Essa mulher vai gestar, ela vai parir, ela vai amamentar. Essa criança, esse filho é dela. Geneticamente falando, nesse momento, com todo respeito, é maravilhosamente a natureza que faz com que esses casais, a forma como eles amam essa criança. Assim, quando um casal adota, e a forma como ele ama essa criança é absolutamente... Essa criança é deles. Lhes pertence inteiramente. E, doutor, eu quero saber uma outra coisa bem interessante a respeito disso. E quanto a descarte de embriões? Agora você me complicou aqui. Vamos lá. Você não pensa que falando de um assunto só, você vai me fazer esquecer do outro, né? E aí, é uma das destinos? Exatamente. Então, o embrião, existe uma legislação a respeito disso. Ele tem que ser mantido no mínimo por 3 anos. E a legislação atual autoriza o descarte embrionário depois de 3 anos. E se o casal se separa, o senhor já viu gente disputando a guarda de um embrião? Sim. Ai. Sim, já vivenciei isso na prática. E? Vamos contar uma história aqui real. Certo. Né? Fizemos o processo de fertilização in vitro, ela tinha 5 ovos, formou 4 embriões, nós transferimos um, ela engravidou de uma criança. 3 anos depois, ela veio na clínica. Me transferiu um novo embrião. Disse, pois não, vamos nos preparar. Onde está o seu marido? Nós nos separamos. Então, tá bom. Então, para transferir esse embrião para você, nós precisamos que haja uma anuância. Ele vai ter a anuência dele. Concordância, porque esse embrião, 50% é dele. Certo. Né? E essa paciente ficou muito brava. Porque ela disse, mas como... Não, mas eu nem gosto dele. Não, mas eu nem gosto... Mas o filho é dele, tá certo? Bem isso. Bom, tecnicamente ela saiu. Voltou depois de 3 anos com o respectivo. Eles tinham voltado. Sério? E daí nós transferimos esse embrião e eles tiveram o segundo filho depois que voltaram a se juntar. Será que ela não voltou só para ter filho? Eu não sei isso. Olha a novela. Isso parece até novela. Mas ele estava junto. Estava junto e estavam bem felizes. E aí sim. Então, quando você vai congelar um embrião, você diz o que vai ter. Se um morrer, se os 2 morrerem, porque para morrer uma pessoa, para morrer os 2, existe a fertilização pós-mortem, já ouviu falar sobre isso? Então, muitas vezes, uma pessoa congelou o óvulo ou congelou o espermatozoide e o seu cônjuge, acontece um acidente, uma fatalidade, o cônjuge morre
Então, quando você congela o óvulo, ou o espermatozoide, o embrião, o que vai ser feito se alguém morrer, né? Se eu posso usar para o outro cônjuge ou não. Então, é a fecundação pós-morte. Que pode acontecer, por exemplo, do marido morrer e daí a mulher ter isso implantado nela. Exatamente. Ou da mulher morrer e o marido preferir isso ser implantado. Exatamente, mas então, antes, quando eles estão em vivo, tem lá o tal do consentimento informado. Isso eles fazem. Exato, tem que escrever o que eles querem fazer quando morrer. Bom, há muitas questões éticas e legais envolvendo todos esses processos, não, doutor? Sim. Você está lidando com a vida, o princípio da nova vida. E essa criança a ser gerada vai ser uma criança que vai ser um ser, né? Então tem um respeito muito grande. Quando você vai fazer esse procedimento, você tem que ter muito cuidado. Você está lidando com um ser e se lida com um ser, você tem que ter muito cuidado. 8h45, o programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Daqui a pouco a gente continua com o último bloco do programa Light News, com a nossa entrevista com o Dr. Álvaro Sesquim. Arquivos da transportadora de valores usada pela Odebrecht para executar pagamentos ilícitos a políticos e agentes públicos na cidade de São Paulo indicam ao menos 14 milhões de reais em entregas de dinheiro vinculadas a codinomes criados pela empreiteira, que ainda não foram esclarecidos pelos delatores mais de 2 anos após o acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal. A reportagem do Estado de São Paulo, uma longa reportagem, confronta os dados da planilha e do registro de conversas de Skype entregues por um ex-funcionário da Transnacional à Polícia Federal, com a programação semanal de pagamentos feita pelo setor de operações estruturadas da Odebrecht. 8h46, programa Light News aqui na Transamérica Light. Se você viveu a experiência do Festival Crossroads no Dia Mundial do Rock em 2018, prepare-se, porque este ano será ainda maior. A edição de 2019 será no sábado, dia 13 de julho. Este sábado, na Usina 5. Mais do que músicas, serão apresentados hinos, bandas que crescemos ouvindo e veremos nossos filhos e netos escutando. Veja, tem direito a muita gastronomia, muita diversão. E para vocês terem uma ideia, olha as bandas deste ano. Dead Fish, Motorrocker, um grande beijo por Marcelos, Acoustic, Cracker Jack, Lenhadores Antártida, The Secret Society, que aliás eu amei quando eu conheci no ano passado, Backstage, Suicide Blonde, Matanza, TNX, Jambi, Pigs and Diamonds, The Folking Deads, República Pine, Válvula Vapor, Rock Kids e Rockinho, Abracadabra, Black Maria, Heart Shaped Tracks, Pancake, Surround the Feathers, F4T, é F4T que diz mesmo, que o Júnior me disse isso, Right Back, Tacid Campos e os Marginais, Macumbazila, CW Not, Higher Dream, Linkin Park Brasil Cover, Rádio Guerrilha, Mindtel, Rejection, Let's Core, Leozinho, o Léo Janeiro e Cacá Franco. Também tem música eletrônica, tá? Murilo Mongelo, Double, Mauricião, DJ Mauricião, que trabalhou lá na 91 Rock comigo também. Vejam, muita coisa bacana acontecendo no Crossroads Festival, que acontece na Usina 5 nesse sábado, o dia inteiro. E nós sorteamos um par de ingressos para vocês hoje. Estamos apresentando Light News com Maria Rabar, aqui na Transamérica. Claro que eu vou perguntar por que que as mulheres engravidam depois que elas têm um filho com reprodução assistida. Engravidam naturalmente. Ou depois que adota, a mesma coisa, né? Daí, se puder dar um gancho para o congresso. Vamos, claro, sim. Enfermeiro, psicólogo. Perfeito, perfeito. Vamos falar disso, é evidente. Uhum. Multidisciplinar. Vamos falar disso, sim, doutora. Tem muita pergunta de ouvinte, tem paciente seu também que já está se manifestando, tem bastante gente. A gente vai falar daí tudo isso nesse finalzinho, tá? São muitas questões éticas envolvidas, né? Meu Deus do céu, direto. Mas eu acho, com toda vocês, eu acho bacana exatamente o fato de você lidar com isso. Porque é vida, né? São escolhas e tudo, tem que parar para pensar, né? Tem que parar para pensar. Exatamente, tem que parar para pensar. É nas quintas-feiras que tem a psicóloga. Oi? Que tem a psicóloga. Na quinta-feira tem, né? isso, a Maria Marta. Aham. Vocês têm que fazer um módulo aqui para nós conversar. Só isso. Tem muita coisa, né? Muito interessante.
Eu atendo no consultório também, né? E a questão principal que me diz respeito a isto, como profissional, é mulher na faixa de 30 e poucos anos, sem um relacionamento estável, fica na dúvida. Hoje começa aquela questão: congelo meu óvulo, não congelo, o que eu faço, o que não faço? Aí começa a sair com cara, diz, ai meu Deus do céu, será que eu vou tentar engravidar dele, mas ele não quer? Sabe aquela coisa? Toda... Não significa que ela vai ter filho, mas dá uma chance bem grande. E ela fica mais sossegada também, eu acho, né? Porque é um desespero, né, doutor? Sim. Você olha qualquer cara que vai sair com você como um futuro pai de filha, né? Fogo, hein? Né? Eles são mulheres bem estabelecidas em geral. Essa é a questão. Sim. Venha assistir o show da diva do jazz moderno, Madeleine Peru. Única apresentação em Curitiba, dia 13 de setembro, no Teatro Guaíra. Madeleine Peru, o melhor momento de sua carreira. De sucessos do seu novo álbum, Anthem, acompanhada dos mais talentosos músicos. Madeleine Peru, somente 13 de setembro, no Teatro Guaíra. Informações: poladiano.com.br e Disque. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Oferecimento Powercom Brasil. Reduza a sua conta. Tem o congresso e tem o movimento Fertilidade também que vai acontecer, né? A energia do seu negócio. Programa Light News aqui na Transamérica Light. Stresser Colchões. Os colchões Revive foram lançados na Casa Cor Paraná e junto com o evento diversos modelos que você também encontra na Stresser Colchões foram mostrados à população curitibana. Quer ter na sua casa os colchões da mostra de decoração mais badalada da cidade? Visite a loja e conheça o que é de melhor em colchões para você dormir bem. Stresser Colchões, na Augusto Stresser 609. E atenção você que trabalha ou mora no centro. Começam nesta segunda-feira as obras de revitalização da Rua Voluntários da Pátria. Para execução dos serviços, haverá bloqueios de trânsito na região da Praça Osório. Os bloqueios terão apoio de agentes da Superintendência de Trânsito e devem durar cerca de 2 semanas. De acordo com a Prefeitura, os bloqueios são necessários em função de ser a primeira etapa das obras, com a implantação de galeria de águas pluviais, além de ser um serviço que exige movimentação de maquinário pesado. A Rua Voluntários da Pátria, por exemplo, terá bloqueio total entre a Praça Osório e a Emiliano Perneta. A rua lateral à Praça Osório, entre a Voluntários e a Travessa Jesuíno Marcondes, será bloqueada parcialmente no período das obras, das 8 às 18 em dias úteis. Vale, portanto, você olhar o site da Prefeitura e ver o mapa de bloqueios com seus respectivos horários, se você quiser transitar e trafegar melhor pelo trânsito de Curitiba. 8h53. Programa Light News aqui na Transamérica Light. A presença do Dr. Álvaro Sesquim, na segunda parte do programa Light News, com o nosso bate-papo sobre reprodução assistida. Bom, doutor Álvaro, como tem algumas questões de ouvintes, eu vou ler algumas delas, tá? A Fernanda Romagnoli, sua cliente, sua paciente. Doutor Álvaro acompanhou a gravidez com minha policistose crônica. Além de ser super competente, pessoa maravilhosa, lembra ele que o Felipe e a Júlia, com 500 gramas no Santa Brígida, estão com quase 16 anos. Olha só, criança de 500 gramas é uma criança prematura, doutor? Prematura. A gente já teve a oportunidade de vivenciar essa experiência de ter nas mãos um pequeno de 500 gramas. Olha que coisa. Me conta uma coisa, doutor. É comum, então, nós termos também numa fertilização assistida uma gravidez gemelar? Exato. Então, quando se faz, tem vários ovos, se forma um embrião, você pode colocar 1 a 2 embriões, e quando coloca-se 2 embriões, existe uma chance maior de ter um segundo filho, né? De ter gemelar. Isso gira em torno de 10 a 15%. Então, é comum
que é o mais comum do que na natureza, naturalmente, você ter uma gestação de gêmeos, sim. O que está acontecendo com a medicina reprodutiva é que antigamente se colocava mais embriões, cada vez está colocando menos embriões. É uma tendência mundial, mesmo brasileira, em vez de colocar 2 embriões, diminui para as taxas de gravidez equivalentes. Então, a gente tem diminuído a taxa de geminalidade. Ou talvez também haja uma outra questão, né? Tem uma coisa que talvez vocês não consigam controlar, que é, digamos, quando vocês estimulam a produção de óvulos, e aí não dá para controlar se a gravidez vai ser gemelar ou não, né? Se você for fazer a inseminação, que é a técnica mais simples, não. Na fertilização in vitro, sim. Porque na inseminação, é quando você coloca o sêmen dentro do útero e deixa os espermatozoides se encontrar com o óvulo na trompa. Certo. Tá? Então, se romper 3 ou 4 óvulos, você tem o risco de engravidar de trigêmeos ou quadrigêmeos. Na fertilização in vitro, se colhe os 4, e é mais forma um embrião e coloca 1 ou 2. Essa é a diferença. Compreendo. O Flávio diz o seguinte: minha esposa tem 50 anos e uma filha. Há possibilidade ou procedimento para ela ter outro filho? Quais os riscos e chance? E aí eu vou, pergunto de custos, os médicos não podem responder custos no programa, então não vou nem fazer essa pergunta. Eu queria fazer a pergunta do Flávio junto com uma ouvinte que tem 54 anos, que ela também gostaria de saber sobre a condição de ela conseguir gerar de forma assistida, e também, em terceiro lugar, a sua experiência pessoal com uma gravidez mais madura por parte da mulher. Perfeito. Então, quando a mulher engravida após os 40, 45 anos, primeiro existe um risco gestacional. Importante ele relatar o maior risco de pré-eclâmpsia, que é aumento da pressão na gestação, trabalho de parto prematuro, diabetes gestacional, ou seja, considerada uma gestação de alto risco. Primeira coisa. Então, tem que se pensar bem, a pessoa que vai fazer o procedimento tem que estar muito bem clinicamente, não pode ser hipertensa, não pode ser diabético. Tem uma série de questões clínicas que ela precisa ser avaliadas antes de ser submetida a um procedimento. Tá? Então, essa parte é importante. Voltando para a questão técnica dos óvulos. A qualidade dos óvulos da mulher a partir dos 40, 41, 42, 43 é muito alterada. Então, o prognóstico de se engravidar com os próprios óvulos a partir dos 43 anos é menos de 1, 2%. E há condições de examinar esse óvulo antes de ser fertilizado, doutor? O óvulo não, o embrião sim. É o diagnóstico pré-implantacional. Ah, o embrião sim, o óvulo não. O óvulo não, né? Então, o que acontece? A paciente, a partir dos 42, 43, 44 anos, para conseguir engravidar, vai ter que utilizar o óvulo de uma doadora, juntar com o espermatozoide do seu companheiro, e ela vai colocar o embrião no seu útero. Então, essa mulher tem condição de engravidar sim, mas com óvulo de doador. E na sua experiência pessoal, então, qual foi a mulher mais madura na qual foi... Que eu tive a oportunidade de fazer o procedimento aos 53 anos. Ela encontrou o amor da sua vida aos 50. Nunca é tarde. Nunca é tarde. 8h57. Programa Light News, a Transamérica Light. Bom, doutor Álvaro, há alguns eventos, né? O movimento da fertilidade, que acontece no dia 28 de julho. Há também um outro evento bastante importante, que é o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que não é só para médicos, né? Então, exatamente. Então, primeiro sobre o movimento da fertilidade, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida tem, desde o ano passado, feito um alerta. Isso que você colocou lá no início do programa, alertar a mulher que ela tem os ovos, infelizmente, esses ovos vão envelhecer, ela querendo ou não, vai diminuir a quantidade, a qualidade, além do mais, depois dos 30 anos, risco de endometriose, alteração das trompas. Então, a mulher tem que estar consciente que ao postergar a gravidez, existem alguns riscos, e ela pode tomar algumas atitudes proativas para evitar essa questão. Então, existe um movimento da sociedade tentando alertar as mulheres e os homens também. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. E aí, e o outro evento, doutor, que é o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida? Exatamente, que vai ser do dia 31 de julho, 1, 2 e 3 de agosto, no Expo Unimed, ali no Positivo. Nós estaremos ali com uma equipe multidisciplinar, além dos médicos, nós temos os enfermeiros, psicólogos, e também temos os embriologistas. Então, é um congresso em que você tem todos esses públicos juntos, no mesmo ambiente. Além do mais, nós temos nesse congresso incentivo a outras especialidades que estão nos circulando. Por exemplo, vai ter o workshop para ginecologista, vai ter workshop para urologista, vai ter um workshop para mastologista, oncologista, que é uma especialidade chamada oncofertilidade, né?
às vezes uma menina, moça... Foi submetida a uma radioterapia, uma coisa assim. Exatamente. Antes de ser submetida, ela faz o quê? Arredear no Congela os óvulo. óvulos, né? Uhum. Para poder engravidar no futuro. Entendi. Então, isso vai ser debatido. Tem 7 cursos pré-congressos no dia 31, então, para essas diversas especialidades. Então, nós teremos mais de 100 palestrantes nacionais, mais de 15 internacionais. Então, é um congresso bastante robusto, que realmente vai trazer para Curitiba a elite dos profissionais, não só do Brasil, como do mundo. E nós já colocamos o link, tá? O sbracongressos.com.br, já colocamos na nossa transmissão do Facebook. Doutor Álvaro, 9 horas, e o tempo aqui, ele é inclemente, como na natureza. Obrigada por estar conosco. Obrigado por permitir que a gente falasse essa manhã. Muito obrigada por um tema tão interessante. Acabei de falar com o Dr. Álvaro Siskin e me despeço de vocês, ouvintes. Até amanhã com o programa Light News, como fazemos há 16 anos, ininterruptos no ar. Aqui é o teu Morning Show de Cultura